Pra você, quais foram os maiores medos no momento que você passou a empreender? Cara, primeira coisa, a instabilidade, que é o medo que bastante gente tem. Quando eu saí da empresa, eu tinha usado meu fundo de garantia para antecipar a parcela de um apartamento que eu tinha comprado. Então eu não saí com uma rescisão suficiente para me bancar por um longo prazo. Então, para você ter noção, eu saí que eu tinha 3 meses de vida quando eu saí da empresa. E eu recebi algumas outras propostas para ir para outras empresas ganhando menos do que eu ganhava. Então, é um ponto muito de escolha que eu tive que arriscar o all-in do poker. Porque se eu fosse para outra empresa, eu ia me atolar em dívidas, porque ia ser um salário mais baixo do que eu ganhava. Eu tinha que fazer a empresa dar certo, eu tinha que fazer a empresa rodar. Esse foi um medo. Tá, então o primeiro medo foi estabilidade, que é um pouco daquilo que a gente já vem conversando há muito tempo, né? Isso. Além disso, quais foram os outros dois? Segundo medo, eu trabalhava na área comercial. Então eu já tinha uma carteira de clientes minha formada na empresa, no ramo que eu trabalhava, que é basicamente o que eu tenho de empresa hoje. Faz outros produtos, mas é basicamente o mesmo cliente. Meu segundo medo foi assim, será que esse cliente, se eu sair dessa empresa que ela já é estruturada, já é uma empresa grande, já tem um faturamento enorme, eu estando como empreendedor, esse mesmo cliente vai comprar de mim? Esse foi um segundo medo que eu tive. E é um medo também de quem está começando, que não tem cliente, não trabalhou em algum lugar. E é um pouco daquela questão do cliente olhar para você e confiar de que você consegue solucionar o problema dele, né? Exato. Porque a gente vê muita gente capaz, mas que às vezes não demonstra isso, né? E tem muitos clientes que vão botar um empecilho para te contratar, mesmo você saindo da empresa que você trabalhava, mesmo você já sendo o fornecedor dele por outra empresa, porque você não vai ter o backup histórico da empresa que a pessoa trabalhava. Sim. Isso é fácil de resolver, na verdade. Essa forma de convencimento, de demonstrar o seu trabalho, isso é fácil de resolver. Mas é um medo, é uma dor. Um terceiro medo que eu tive, e era uma dor também, era de não começar a empresa estruturada. Então, desde o começo, a empresa começou estruturada com RP financeiro, tudo que entrava estava categorizado, tudo saía, para a gente saber o que está entrando e o que está saindo, qual é o nosso fluxo financeiro. Eu acho que a organização, e não só financeira, mas organização de processo, porque assim, você saindo do CLT para o empreendedor não quer dizer que você vai trabalhar menos. Sim. No começo é muito ao contrário. Você vai trabalhar mais do que no CLT, exato. Porque dependendo da sua empresa, se você for uma empresa de uma pessoa única ou tiver poucos funcionários, você vai ter que organizar. Você vai cuidar do financeiro, você vai cuidar do marketing, você vai cuidar de vendas. Você já não vai sair contratando um monte de gente, até porque dependendo do seu mercado e do seu produto, você vai ter que treinar a pessoa especificadamente para o que você faz. E no começo, né, e não ter condições de manter vários funcionários para poder cumprir pequenas tarefas. Exatamente, você vai fazer tudo, você vai cobrar escanteio, cabecear e correr pro gol para defender, porque você tem que guardar custo. Você tem que fazer o negócio rodar primeiro para você poder crescer estruturado. Só que você tem que começar estruturado, você tem que ter um processo. Você tem que saber as suas métricas, as suas metas, o que você vai fazer, sabe? E é uma coisa que eu vejo que na minha área, por exemplo, do setor criativo, muitas pessoas não se ligam nisso, né? Nessa questão da gestão
da empresa, né? Não só o financeiro, mas os processos, como você falou, dos projetos. Enfim, tem gente que se atola. Conheço vários profissionais lá da área que eles, infelizmente, não atendem mais muitos clientes porque não cumpriram prazos, né? Não cumpriram ali promessas que foram feitas aos clientes. E às vezes é uma coisa besta como uma organização. Exato. Você não precisa ter o processo bem definido logo de cara, porque às vezes, eu no meu caso, na empresa lá, a gente testou muita coisa. Porque a gente fornecia um produto novo, que por incrível que pareça, a empresa que eu trabalhava é nosso fornecedor hoje, a gente compra material deles. Mas a gente não tinha certeza de qual que era o processo. Poxa, entrou um cliente. O que eu faço? O que eu faço? Quais são os passos que eu vou criar? Poxa, primeiro entra na engenharia, primeiro entra no compras, primeiro entra no comercial para ele definir algumas coisas antes de passar. Então, isso tudo foi um aprendizado com o tempo e vai ser normal para quem tá começando do zero. Obviamente, se você que é do audiovisual, trabalha numa agência de audiovisual que já tem um processo definido, muita coisa você vai espelhar e vai trazer para o seu negócio, adaptar, melhorar de acordo com o que você acha e julga que seja importante para você e vai botar, mas muito vai ser teste. Exato. Como você falou, né? No início não adianta a gente querer iniciar com um processo muito definido e muito quadrado, né? A gente tem que estar flexível ali para entender os problemas que a gente vai passar, né? Exato. No caminho e ir ajustando com a sua demanda e a essência que você acredita que sua empresa tem, né? Sim, exatamente. Falta muito do profissional que quer ser empreendedor, principalmente quem começa a empresa de uma pessoa só, de saber o que fazer, de ter um norte, um direcionamento, sabe? Sim. Porque assim, uma coisa que a gente fala bastante internamente lá na empresa é que se você quer ter seu negócio, é importante você ter trabalhado em outros negócios. Sim, né? Exato. Porque você precisa entender como que o mercado funciona para você ter o seu negócio, entendeu? Então, essa experiência que você pega como CLT, e de novo, o empreender, não necessariamente, daí que eu vou te trazer um questionamento legal também. O empreender não quer dizer que você precisa abrir uma empresa. Você pode empreender dentro de uma outra empresa. Sim. Por que você não pode, por exemplo, você que ou seja CLT, ou é autônomo, ou é freelance, você criar o seu processo dentro da empresa para você trabalhar da forma que você quer, entendeu? Então, às vezes, para pessoa que acha que almeja um salário de, sei lá, 5, 10 mil reais, e ela hoje trabalha pra caramba, vive atolada de coisa para fazer porque não tem organização e tudo mais, às vezes ele trabalhando por uma produtora, ele consegue fazer esses 10 mil reais em 1/5 do tempo que ele faria se ele tivesse a empresa dele, a produtora dele, por exemplo, entendeu? Sim. Então, empreender não quer dizer também que você precisa abrir um CNPJ. E sim que você precisa ter a mentalidade de que você, abrindo um negócio ou trabalhando no negócio do outro, você vai estruturar o seu processo, o seu financeiro, para poder fazer as coisas acontecerem. É engraçado, né? Não é engraçado, né? Enfim, mas essas duas que você citou, que a gente comentou aqui, é muito interessante porque no meu início a gente não tinha um planejamento e uma organização muito grande, né? A gente costuma dizer, a gente é artista, pô, a gente não é empreendedor. A gente primeiro vem artista, depois a gente vem com a função e a necessidade, né, de empreender, não é uma questão de escolha, é uma necessidade, né? A gente da arte, quando a gente acredita na nossa arte, acredita na nossa verdade, a gente traz o empreendedorismo como uma forma de poder viver dessa arte que a gente acredita, né? E poder trazer frutos, né, financeiros, porque é para isso que a gente está aqui. O empreendedorismo vai nessa linha, né, da gente conseguir melhorar os ganhos da gente, né, a longo prazo.